Começando mais um Rango do Alê e hoje com um prato que eu sou apaixonado, é o prato que me leva para as feiras gastronômicas, para as casas das pessoas, para os eventos, todo mundo gosta. Mas o pessoal também está acostumado a me ver cozinhando ele de uma forma muito grande, né? Grande mesmo, né? Aqueles tachos gigantes, então é comida para 100, 150 pessoas. E o pessoal pergunta, pô, Alê, você nunca faz um pequenininho para eu aprender como que é? E hoje eu resolvi fazer o baião de 2, especialmente para vocês que me acompanham, especialmente para vocês que gostam das minhas receitas, que acompanham o meu baião de 2, né, dos eventos que eu faço, palestras gastronômicas e tudo mais, certo? Então eu trouxe aqui um pouquinho de cada, é até meio estranho eu fazer assim, acho que poucas vezes na minha vida eu fiz o baião de 2 desse tamanho, né? Então hoje eu vou ensinar a fazer o baião de 2, passo a passo, algumas curiosidades, coisa rápida, tá bom? Para começar, eu vou aquecer o meu fogão aqui. Maravilha. Primeiro ingrediente do baião de 2, manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa, manteiga artesanal. Aqui em Osasco eu tenho alguns lugares, Casa do Norte, lugares próprios mesmo para você comprar. Eu indico o Peru Laticínios aqui no Mercadão Municipal de Osasco, né, que sempre tem as manteigas de qualidade. E ela é bem chatinha mesmo para sair, tem um monte de detalhes na manteiga de garrafa, é um produto 100% artesanal brasileiro, tá bom? Então eu vou adicionar aqui. Um amigo meu coloca depois, eu gosto de colocar antes, fica a critério do freguês, tá bom? Eu gosto de sentir esse cheirinho desde o início, tá? Ela é uma manteiga bem forte, tem uma consistência diferente, então ela é bem saborosa, tá? Então eu coloquei aqui um pouco já, que eu acho suficiente. E a gente vai deixar ela dar uma derretidinha. Vou deixar até aqui o restante pra gente começar com o segundo ingrediente do dia. Ale, não tenho manteiga de garrafa, tudo bem. Pode utilizar uma dessas manteigas tradicionais, mais naturais, tá? Não indico margarina, que é muito oleosa. Então, caso você queira substituir, pode substituir por um bom azeite também, certo? Que também não vai ficar do mesmo gosto, com o mesmo gosto, mas vai ficar com um gosto diferente, mas também muito bom, certo? Segundo ingrediente que a gente vai adicionar, o bacon. Vamos fazer fumaça nesse estúdio aqui. Bacon, tá? Então o bacon, ele faz parte da receita, tá? Existem vários tipos de receitas do baião de 2. Eu sigo uma que eu considero tradicionalíssima, tá? E a cearense. Mas tem gente que gosta de fazer com outros ingredientes, eu não discordo, cada um segue o seu. Eu prefiro fazer dessa forma, tá dando muito certo, são 8 anos preparando quase todo final de semana um evento com baião de 2, então acredito que eu estou no caminho certo, né? Deu certo, né? Então agora a gente vai adicionar calabresa, tudo picadinho, tá, gente? A quantidade eu não vou passar porque você pode adicionar mais ou menos de cada um, tá? Se você quiser bem recheado, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 linguiças calabresa fatiada e um pedaço de bacon, certo? Então aqui eu vou deixar dando uma breve fritada aqui. Ok? Vamos para o próximo passo. Mas antes eu vou falar um pouquinho da calabresa. A calabresa você pode usar a calabresa, o paio ou a linguiça portuguesa. Eu já falei em outros programas aqui a diferença. Linguiça calabresa é aquela que tem pimentinhas calabresa dentro dela. A portuguesa tem o alho dentro dela em formato de U, de ferradura. E o paio é a carne suína e a carne bovina sem tempero dentro do mesmo gomo. As diferenças, calabresa um gomo maior, o paio um gomo pequenininho e a portuguesa formato de U e ferradura, certo? Então guarde isso aí que é importante você saber disso, tá? Bom, agora a gente vai colocar água. Vamos adicionar água, tá? Nessa fritura nossa, pode ver que já está bem fritadinho. Vamos levantar a fumaça novamente. Eu adoro fazer esse prato. Eu me identifiquei tanto com ele que já faz parte de mim já. E agora a gente vai usar o tempero. O tempero é o seguinte, tem um que é opcional e o outro é essencial. O essencial é o açafrão, tá? O açafrão é um tempero essencial para esse tipo de prato. Vai dar aquela coloração, um sabor diferente. Então o açafrão, você tem que ter o açafrão. O outro é opcional, tempero baiano, você pode usar cominho, você pode usar o tempero da sua preferência. Eu sempre indico o chimichurri, como eu sempre falo, é o tempero que eu gosto muito, né? Um tempero queridinho meu. Aqui tá os dois misturados, certo?
Aí você vai ver como que vai começar a mudar de coloração aqui rapidinho. E é mais um produto que você encontra em casa do norte, casas de temperos, né? Olha como a coloração dele ficou amarelinho, tá vendo? Isso é essencial pro baião de 2. Ele é um prato que você vai comer, ele tá meio molhadinho, tá? Não precisa estar sequinho, você pode comer ele com ele, deixar ele meio molhadinho, sem problema nenhum, tá bom? Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal, tá? Lembrando sempre que o bacon é salgado, a calabresa é salgada, a manteiga de garrafa é salgada, então você não precisa exagerar no sal, tá, gente? Então coloquei algumas pitadas de sal aqui, depois se a gente vê que tá faltando, a gente adiciona o restante. A panela que você pode utilizar, uma caçarola, eu gosto de utilizar essa nossa aqui, ó, porque ela é bem larga e lembra um pouco a minha paelleira, né? Aqueles tachos que eu tenho. Então ele lembra bem a paelleira, então fica bem tranquilo para você fazer. Mas você pode preparar numa panela de arroz normal, não tem problema nenhum não, tá? Já vi a gente preparar até em panela de pressão, mas eu gosto de preparar assim. Já tá o tempero do baião de 2. Próximo ingrediente que a gente vai adicionar, arroz. O arroz é importante você saber. Eu utilizo muito arroz parbolizado, tá? Que é esse aqui, ó. Aquele arroz parbolizado, ele tem um preparo um pouco diferente, eu já vou explicar para vocês, já expliquei em outros programas, se você me acompanha, você já vai ouvir novamente a mesma dica, tá? O arroz parbolizado é o seguinte, ele tem o mesmo procedimento do arroz agulhinha, o arroz normal, o tradicional que a gente encontra por aí, assim como o integral também. A diferença do arroz que é o seguinte, o arroz integral ele é in natura, certo? Então aquele que já vem com casca, vem todo com aquele... É energia pura aquele arroz, né? Já vem in natura mesmo, então já vem com as proteínas e tudo mais. É o arroz mais rico que tem. E tem um preparo diferente, um dia a gente vai fazer aqui também. O parbolizado, ele não tem a quantidade de vitaminas e ingredientes do primeiro, né? De nutrientes do primeiro, mas em compensação ele tem mais do que o último, que a gente eu vou explicar depois. Esse aqui ele foi mergulhado e descansa por cerca de 10 minutos numa alta temperatura, então ele ganha mais propriedades, entendeu? Ele ganha mais nutrientes. Ele é menos que o integral, que é o in natura, mas tem mais que o agulhinha, tá? Então o parbolizado a diferença é essa. Então o preparo dele também tem que ser diferente. Muita gente fala assim, eu não gosto do arroz parbolizado. Você não gosta porque você não sabe fazer. Se você fizer da forma correta, você vai gostar. E isso eu falo porque muitas pessoas passaram por isso e depois acabaram aderindo ao arroz parbolizado. O arroz agulhinha, ele já é polido, então ele tem quase nada de vitamina. Então quando você ouve falar que o arroz não tem vitamina, justamente é por causa desse polimento, para ele ficar branquinho, bonitinho, do jeito que o brasileiro fala que gosta de ver. Mas na realidade esse aqui é um pouco mais rico que o agulhinha, mas tem menos que o integral, beleza? Então é esse o procedimento, essa é a história do arroz. O preparo do arroz parbolizado, ele tem que ter uma panela, você não precisa tampar a panela, ao contrário do outro, que você esquenta a água, frita, então ele tem um preparo diferente, deixa a panela aberta. Você esquenta a água, já adiciona o parbolizado com a panela aberta, então ele dá super certo. Com os meus tachos que são gigantes e para aqui também, pra gente fazer. Então essa é a diferença do preparo, tá bom? E agora a gente vai colocar o nosso ingrediente também essencial, o feijão de corda. Feijão de corda, aquele feijão mais escurinho. Muita gente usa o feijão fradinho, vai do gosto de cada um, mas não é o correto. O correto é o feijão de corda, certo? Algumas pessoas utilizam feijão verde, outras pessoas utilizam nata na receita. Cada um tem a sua, certo? Eu sigo essa tradicional com o feijão de corda, que eu acho muito bom. O feijão de corda, ele é diferente também o preparo, tá bom? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Vocês vão achar bem estranho. Bom, adicionamos aqui. E agora ele vai fazer o trabalho de crescer, o arroz vai crescer, tá? E o feijão de corda aqui já tá cozido, tá, gente? Importante isso, já tá cozido. Ele vai fazer parte desse grande prato aqui. Feijão de corda é o seguinte, uma curiosidade do feijão de corda, você não precisa deixar de molho, igual o feijão tradicional, de uma hora para outra. Você não precisa deixar ele de molho, ele não vai ficar de molho. Você já adiciona ele, lava ele, escorre, limpa, tira as impurezas, sem problema nenhum. Só que uma coisa importante do feijão de corda, você quando colocar ele em cozimento, quando ele começar a fervura, você espera uns 5, no máximo 10 minutos, você desliga a panela.
Ele, ao contrário do outro feijão que a gente utiliza, né, o feijão carioquinha, ou mesmo o rosinha também acontece muito com isso, ele acaba ficando, eles ficam com caldo, certo? O feijão de corda não, ele fica seco, ele absorve a água, certo? Então a panela vai ficar seca, então você não pode se desligar dela, porque ele cozinha muito rápido, se passar vai queimar. Queimou o fundinho, vai passar para todo o feijão, você praticamente vai perder todo o feijão. Então é muita atenção, não precisa deixar de molho, o cozimento é super rápido e o principal, ele é mais barato. É uma dica importante. Muita gente acaba consumindo o feijão de corda diariamente como um feijão tradicional. Muito mais rico, diferente e economiza no bolso, né? Dá uma olhada como tá ficando só. Olha só. O arroz tá secando, o feijão tá lá também no meio, já deu até mais um saborzinho nele, enriquecendo ainda mais os seus ingredientes, né? O prato é um prato calórico, verdade, é calórico mesmo. Mas é um prato forte. Dificilmente você consegue comer mais do que 2 vezes. Algumas pessoas conseguem, né? Então olha só que legal. Ele secou, borbulhou, o açafrão fez o papel dele de dar aquele colorido e um sabor diferente. E é isso. Cheiroso. Tá no ponto da gente agora começar a fazer o preparo final. Algumas pessoas gostam de colocar o queijo coalho no meio e tal. Eu gosto de utilizar o queijo coalho uma forma de decoração, tá? O queijo coalho é aquele queijo que a gente encontra muitas vezes em espeto para churrasco. Eu, como sempre, vou falar novamente, eu compro em peças, geralmente em pedaços. Na Casa do Norte eles vendem, o sabor é diferente. Ele não chega a ser tão industrializado, ainda fica com aquele gostinho de queijo artesanal, tá bom? Então o queijo coalho é um queijo brasileiro, viu, gente? Queijo brasileiro que os nordestinos saíam em longas caminhadas com leite naqueles buchos de animais e colocavam, onde depois o queijo coalhava. Um belo dia alguém teve a ideia de experimentar o que aconteceu ali dentro e descobriu o queijo coalho. Surgiu dessa forma. Então todos os pratos brasileiros têm um pouquinho dessa cultura também, né? Então vamos lá. Vou começar a decorar aqui. E lembro sempre, é sempre bom a gente dizer que o baião de 2, ele servia uma forma molhadinha, você não precisa deixar passar muito não, tá, gente? Então, se caso você ver que o arroz está duro, você pode adicionar um pouco mais de água, tá? E esperar. Aqui eu já vou até diminuir meu fogo aqui, ele já tá bem forte mesmo. Já tá dando uma secadinha já do jeito que eu quero, tá? Então queijo coalho sem miséria, queijo de verdade. Ele não derrete, ele tem uma consistência diferente, tá? Confesso que eu já fiz em alguns eventos que o cliente pediu para colocar outro tipo de queijo, tá? Parmesão, gorgonzola, ele é muito forte, muda um pouco o sabor, tá? Então eu prefiro sempre usar o queijo coalho, que é a forma tradicional de fazer. E agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de salsinha e cebolinha picadinha, tá? Se você quiser colocar coentro, você pode colocar. Eu vou usar a salsinha e a cebolinha picadinha, tá? Agora eu posso desligar já meu fogo. E agora eu vou decorar com tomatinho cereja. Esse aqui é opcional, tá, gente? Eu sempre faço isso nos meus tachos na feira, vocês sabem, né? Que eu sou chato pra decoração. E aí fica o baião de 2, esse menino dos olhos de ouro que tanto eu gosto de fazer, que tanto meus amigos gostam de comer. Vamos fazer um pratinho agora? Essa hora é a hora boa, hein? É hoje que a gente vai comer baião de 2 de verdade. Tá aí. Minha receita de hoje, um delicioso, fácil, criativo, tradicionalíssimo baião de 2.